Todo grande jogador de futebol tem um início, antes de Messi ser o maior de todos, antes de Ronaldo se tornar estrela mundial. O maior jogador de todos os tempos. Para mim, Diego é o maior jogador da história. Maradona. Eu, antes de Neymar, Mbappé, Salah, Kane, Pogba, Vardy e Maradona se tornarem nomes conhecidos. Neymar, será que ele vai tentar ir até o fim? Ele consegue! Todos eles estavam perseguindo o mesmo sonho impossível. Esta maratona mostra a ascensão dos maiores ícones do futebol, das dificuldades da infância à fama mundial. No começo, eu sonhava em ser o melhor jogador do mundo. Meus amigos olhavam para mim como se dissessem: "Do que você está falando?" Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em 5 de fevereiro de 1985, em Quinta do Funchal, um dos bairros mais pobres de Funchal, a capital das Ilhas Portuguesas da Madeira. Seus pais são Maria Torres dos Santos Aveiro, que é cozinheira, e José Denis Aveiro, que é jardineiro. E foi ele quem escolheu o nome Ronaldo porque era fã e admirador do ex-presidente e ator Ronald Reagan. Ele era o caçula de 4 irmãos e todos compartilhavam tudo, inclusive um único quarto. Suas irmãs são Kátia e Elma, e o irmão Hugo. Sua família cresceu na pobreza, em uma casa com paredes nuas e telhado vazando. Ele foi apresentado ao futebol pelo seu pai, que trabalhava como encarregado pelos equipamentos do clube de futebol CF Andernia. Ele começou a jogar bola aos 7 anos enquanto seu pai trabalhava, e aos 10 já estava no time. Sua primeira partida oficial foi em 19 de dezembro de 1993, e naquela época ele já usava a camisa número 7. Cristiano ficou tão obcecado por futebol que perdeu o interesse pela escola e nem ligava para garotas. Só queria jogar bola o dia todo e noite inteira. Aos 10 anos, ele já era visto como o melhor jovem jogador da Madeira, atraindo o interesse de Marítimo e Nacional para o futuro do time principal. Ele começou a jogar pelo Nacional e as pessoas lá se lembram dele como uma criança com uma personalidade muito forte. Ele era considerado a estrela e líder do time pelos seus colegas. Ele era respeitado pela equipe e sempre queria vencer, nunca aceitava perder. No Nacional, ele jogou com jogadores mais velhos e fisicamente mais desenvolvidos, o que deu ao Ronaldo aquele impulso extra para se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos. Após 2 anos no Nacional, ele chamou a atenção de Aurélio Pereira, responsável por recrutar para o juvenil do Sporting Lisboa. Ronaldo foi contratado aos 11 anos e aos 12 mudou-se 600 milhas para Lisboa, deixando amigos e família. Porém, nem tudo era ruim. Nessa idade, ele já ganhava dinheiro com o futebol. Foi difícil sair sozinho de uma cidade pequena para uma grande, mas sabia que era necessário para realizar seus sonhos. Apesar de sentir saudades de casa, ele deixou esses pensamentos de lado para se concentrar no futebol. Aurélio Pereira teve um papel fundamental no desenvolvimento de Ronaldo. Em 2016, ele comparou o talento e a ética de trabalho de Ronaldo ao do compositor icônico Wolfgang Amadeus Mozart. Dizem que aos 6 anos, Mozart já somava 3.500 horas de prática no piano. Cristiano segue esse exemplo: talento natural aliado a muito esforço. Ter talento não basta para ser um gênio, é preciso dedicação. Aos 14 anos, Cristiano e a mãe tiveram uma conversa séria. Ela recebia reclamações da escola porque Ronaldo sempre se metia em problemas. Ele jogou uma cadeira em um professor por se sentir desrespeitado e acabou expulso. Eu sempre achei, quando tinha 11, 12, 13, 14 anos, eu achava que era especial, diferente dos outros. Depois ele mudou de escola, mas não entregava tarefas e tirava notas ruins. Por fim, decidiram que largaria a escola para focar no futebol. A mãe dele disse: "Se você é bom no futebol, coloque toda a sua energia e atenção nisso." Mas as coisas não eram perfeitas. Aos 15 anos, ele foi diagnosticado com taquicardia. Isso significa que o coração dele batia mais rápido do que o normal. Mesmo quando estava descansando, ele precisava de uma cirurgia. Naquele momento, o futuro dele era incerto. Após a cirurgia e cauterização a laser, Cristiano retornou aos jogos poucos dias depois. Segundo sua mãe, o tratamento fez com que ele corresse ainda mais rápido. Em 7 de outubro de 2002, ele estreou na Primeira Liga Portuguesa contra o Morense e marcou 2 dos 3 gols que garantiram a vitória do Sporting Lisboa. Após 3 anos, Cristiano se destacou no Sporting por jogar em 5 divisões em uma temporada. O Sporting Lisboa foi fundamental para ele se tornar o grande atleta que é hoje, sempre com vontade de trabalhar duro. Aos 17 anos, o nome Cristiano Ronaldo já atraía a atenção de times como Liverpool, Arsenal, Barcelona e Manchester United. Em Sporting X United, Cristiano Ronaldo impressionou ao vencer por 3-1, qualidade altíssima.
Drible espetacular de Cristiano Ronaldo em diferentes níveis e idades. Aqui vemos ele chegando na bola com equilíbrio incrível. Olha esse truque maravilhoso. Depois desse jogo, o time ficou hipnotizado pelo talento desse jovem, seu carisma, sua graça e sua habilidade com a bola, e começaram a negociar com seu treinador, Alex Ferguson, para que ele pudesse dar uma olhada e finalmente contratá-lo. Após um pagamento de 12 milhões de libras, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro português no Manchester United. O chefe do Manchester United, motivado por seus jogadores, agiu rápido para garantir a contratação da jovem promessa portuguesa Cristiano Ronaldo por 12 milhões e um quarto de libra. Quando começou a jogar em 2003, pediu o número 28, mas Alex Ferguson negou e disse que ele deveria usar o número 7 como os grandes do passado, incluindo David Beckham e Eric Cantona. O primeiro gol de Cristiano Ronaldo pelo United foi insano. Vamos conferir. É Ronaldo. E entrou! Nos 2 primeiros anos como profissional, Ronaldo teve grande impacto no Manchester United, ajudando o clube a vencer o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões e 3 títulos da Premier League. Ele logo se destacou como um dos melhores do time e Alex Ferguson afirmou que ele era possivelmente um dos melhores do mundo na época. Quem é o melhor jogador de todos os tempos? Muitos, com razão, dizem Messi. Você não pode contestar. Você sabe, o Ronaldo jogaria no Millwall, Queen's Park Rangers, qualquer um. Não sei se o Messi faria o mesmo. Em setembro de 2005, o pai de Cristiano morreu aos 52 anos devido ao alcoolismo e a uma condição no fígado relacionada. Foi especialmente difícil para Ronaldo, pois era muito próximo do pai e até o incentivou a buscar reabilitação para lidar com a bebida. O pai dele nunca aceitou a oferta e esse é um dos principais motivos de Cristiano não beber. Em 2006, entrou para a seleção portuguesa de futebol e permanece até hoje. Em 2007, ele já era uma celebridade internacional, ganhando os 4 principais prêmios da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol, incluindo o Jogador do Ano, mas sua vida pessoal não ia tão bem. A mãe dele lutou contra o câncer de mama e, após a remoção do tumor, fez radioterapia e segue tomando medicamentos, mas venceu a doença. Ele atuou no Manchester até 2009, após ganhar a Bola de Prata e ser nomeado Jogador do Ano da FIFA na Copa do Mundo. Após muitas disputas com o clube, ele foi transferido ao Real Madrid por 93 milhões de euros, com um contrato de 6 anos, tornando-se o segundo jogador mais bem pago, atrás de David Beckham. Embora ele o tenha superado em 2013, após assinar com o Real Madrid, Ronaldo disse: "Sei que vão exigir muito de mim para eu ter sucesso no clube e que terei mais pressão do que no Manchester United, onde estive por muitos anos. Isso representa um novo desafio e vai me ajudar a ser melhor jogadora." Em junho de 2010, nasceu o primeiro filho de Ronaldo, Cristiano Júnior. O nome da mãe é desconhecido. Especula-se que foi ex-namorada ou barriga de aluguel, mas ele não confirmou nem negou. Olá, meu nome é Cristiano Ronaldo Júnior e este é meu pai. Olá, meu nome é Cristiano Ronaldo. Ronaldo manteve seu sucesso ajudando o clube a ganhar 14 troféus, incluindo 3 Copas do Mundo da FIFA, 2 Supercopas da UEFA e 3 títulos da Liga dos Campeões. Em 10 de julho de 2016, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, levou Portugal à final do Europeu contra a França e conquistou uma vitória emocionante. Embora ele tenha ficado de fora após sofrer uma lesão no joelho aos 25 minutos de jogo, Portugal acabou conquistando o título de campeão por 1-0, seu primeiro troféu internacional. Cristiano Ronaldo comentou: "Este é um dos momentos mais felizes da minha carreira. Sempre quis ganhar um troféu com a seleção e fazer história, e consegui, graças a Deus. As coisas deram certo para nós." Em janeiro de 2017, Cristiano Ronaldo venceu pela 4ª vez o prêmio de melhor jogador do ano da FIFA de 2016. Superando Lionel Messi do FC Barcelona, Cristiano Ronaldo conquistou em 2016 o Campeonato Europeu, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, além de prêmios individuais da UEFA. Em seu discurso, Cristiano Ronaldo afirmou: "2016 foi o melhor ano da minha carreira. Agora estou animado para ver o que acontecerá na Copa do Mundo deste ano. Alguém vai?" Cristiano Ronaldo namora a modelo espanhola Georgina Rodríguez. O casal apareceu junto pela primeira vez em novembro de 2016 e teve gêmeos, um menino e uma menina, por barriga de aluguel. Em novembro de 2017, a família de Rodríguez cresceu com o nascimento de outra menina, Helena Martina. Se você se tornasse um profissional e ganhasse dinheiro, o que você faria? Minha família. E para você, o que você compraria para si mesmo? Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes. Cruzes. Estou te dizendo, confira isso em espanhol e toda a pronúncia vai estar correta.
Essa cidade fica na capital São Paulo, onde Rafaela, sua irmã, merece ser conferida no Instagram. Ambos foram criados por Nadine e Neymar Sênior. Neymar sempre expressou carinho pelos pais, destacando a influência do pai em sua carreira. Ele não só herdou o nome do pai, como também herdou o amor pelo futebol. Neymar declarou: "Meu pai esteve ao meu lado desde que eu era pequeno. Ele cuida das minhas finanças e família." Neymar Sênior também foi jogador profissional, mas admitiu não ter alta qualidade. Neymar Júnior mudou-se com a família para São Vicente, onde foram acolhidos pelos pais de Neymar Sênior. Seu pai passou a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Um como mecânico, outro como pedreiro e o último como funcionário da prefeitura. Agora a mãe dele conseguiu emprego como cozinheira em uma creche. Os tempos estavam difíceis. Agora, como acontece na maioria das histórias de atletas profissionais, Neymar demonstrou interesse pelo futebol desde cedo, idolatrando o jogador brasileiro Rubinho. Neymar, enquanto jogava na Liga Juvenil na infância, também gostava de futebol de rua. Em 2003, a família se mudou mais uma vez, desta vez para Santos, onde Neymar passou a fazer parte do Santos FC. A renda do jovem ao jogar permitiu à família comprar a primeira casa. Em 2009, aos 17 anos, Neymar fez sua estreia profissional no Santos, onde terminou a primeira temporada com impressionantes 14 gols em 48 jogos. Nos anos seguintes, as habilidades de Neymar ficaram ainda mais evidentes enquanto ele marcava vários gols pelo Santos. Fora dos campos de futebol, sua vida familiar também passava por uma grande mudança, com Neymar e sua ex-namorada Caroline Dentes, dando as boas-vindas a um filho. Falando sobre Davi Luca, ele disse: "Chorei ao saber que seria pai. Primeiro senti medo, depois alegria. É uma nova responsabilidade e estou aproveitando." Com patrocínios como um contrato de 11 anos com a Nike e apoio da Panasonic, Neymar rapidamente virou sinônimo de marketing esportivo. Logo, precisou equilibrar a paternidade com a carreira de atleta multimilionário e, apesar do desafio, não deixou que isso o impedisse de se destacar em campo. Neymar conquistou vários prêmios, incluindo o de melhor jogador sul-americano em 2012 e foi escolhido para representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres, Inglaterra. 3-0 Brasil. Na temporada de 2013, Neymar anunciou que havia recebido uma proposta para jogar pelo Barcelona e que deixaria o Santos antes da Copa do Mundo FIFA de 2014. A despedida foi emocionante, tanto que Neymar não conseguiu segurar as lágrimas durante o hino nacional. Para o atacante do Santos, Neymar, sua última partida pelo clube brasileiro foi demais para ele. Em 2013, ele esteve presente no Camp Nou em Barcelona, diante de uma multidão de 56 mil espectadores, o maior evento para um jogador brasileiro. No ano seguinte, sua transferência de 56 bilhões de euros foi investigada na Espanha, tornando Neymar alvo de investigação por fraude fiscal. Após isso, o presidente do FC Barcelona, Sandro Rosell, foi forçado a renunciar e o clube foi acusado de fraude fiscal. Neymar fez sua estreia oficial na temporada 2013 a 2014 da La Liga e foi durante esses 4 anos no time que o jovem desenvolveu suas habilidades em campo, além de conquistar um status quase divino entre os fãs de futebol. Embora seu primeiro ano no FC Barcelona tenha sido muito bom, com 19 gols marcados, ele foi escolhido entre os principais jogadores brasileiros para representar seu país natal na Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil. Durante uma partida das quartas de final contra a Colômbia, Neymar levou uma joelhada nas costas de um jogador adversário e foi forçado a ficar de fora do restante da Copa do Mundo, competição em que o Brasil terminou em 4º lugar. O Brasil provavelmente teria ido um pouco melhor se ele ainda estivesse em campo. Agora, Neymar se envolveu em outro problema em 2015 na Copa América. No segundo jogo do Brasil, ele teve uma breve briga com o colombiano Carlos Bacca. O que aconteceu aqui foi que Neymar, ele chutou a bola em um dos companheiros de equipe de Carlos. Colômbia, vencemos, vamos, muito bom, acabou. O incidente suspendeu Neymar por 4 jogos e aplicou multa de $10 mil. Não se preocupe, ele pode pagar. O jovem astro do futebol não se abalou com o contratempo. Durante mais 2 temporadas no Barcelona, Neymar manteve a reputação de um dos jogadores mais ferozes e habilidosos do futebol.
mas devido a um caso de cachumba, bem, ele ficou de fora do início da Supercopa de 2015. A temporada 2016 a 2017 do FC Barcelona acabou sendo a última dele com a organização. Marcando seu 100º gol pelo time durante sua 177ª partida bem, ele não poderia ter saído de maneira melhor. Naquele verão, o Barcelona anunciou que os representantes de Neymar fizeram um pagamento de 222 milhões de euros para liberá-lo do contrato. Caramba, ele está ganhando dinheiro até quando sai. A transferência mais cara da história do futebol. Neymar foi para o Paris Saint-Germain assinando um contrato com o time até 2022. Em meados de agosto de 2017, ele fez sua estreia com o time, onde atualmente já marcou 17 gols. Jogando bem e marcando gols, Neymar teve mais um encontro com o azar. Em fevereiro de 2018, durante um jogo contra o Olympique de Marseille, ele fraturou um osso do pé direito e precisou de cirurgia de emergência. Neymar comentou recentemente sobre sua taxa de transferência recorde, dizendo: "Não tenho orgulho do valor da transferência, nem do fato de ser o jogador mais caro da história. Isso é só dinheiro e nada mais. Não posso fazer nada sobre isso. Pessoalmente, eu teria pagado menos por mim. Tenho orgulho de ter realizado o objetivo de infância que sempre foi o mais importante para mim." Sobre Neymar e a seleção brasileira, eles estão se divertindo dentro e fora de campo. Em 12 de junho, Neymar levou uma ovada de um colega em retaliação a uma pegadinha com ovos. Ele pregou uma peça em um colega uma semana antes. Pelo menos estão aliviando a tensão. Nós. Kylian Mbappé Laden nasceu em 20 de dezembro de 1998 em Bondy, noroeste de Paris, França. Mbappé vem de uma família de atletas. Seu pai, Wilfred, que nasceu em Camarões, agora é ex-jogador de futebol e treinador, enquanto sua mãe, Faíssa, que nasceu na Argélia, jogava handball profissionalmente. Agora ele tem um irmão mais novo chamado Ethan, que também está seguindo seus passos e joga na Liga Sub-12 do PSG. Ele também tem um irmão mais velho chamado Gigiris, Kimbo e Coco, que não é seu irmão de sangue, já que seu pai se tornou seu tutor legal quando Gigiris jogava no AS Bondy. Agora Gigiris também é jogador de futebol profissional e atualmente joga pelo clube Bursaspor. Ok, eu me expus aqui, não sou o maior fã de futebol, mas você ficaria surpreso ao saber que meu pai é tipo uma enciclopédia. Ele conhece todo mundo. Kylian nasceu 6 meses após a França vencer a Copa de 1998. Segundo o pai, meu filho Kylian é mais que um fã de futebol, é obcecado. Ele vive isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Kylian observa tudo. Ele assiste a 4 ou 5 jogos seguidos. Kylian cresceu nos subúrbios de Paris e começou a se interessar por futebol por influência do irmão mais velho e do pai. Aos 2 anos e meio, ele sempre levava uma bola e ouvia as conversas técnicas do pai, treinador do AS Bondy. O mesmo local onde Kylian iniciou sua carreira no futebol. Aos 5 anos, marcou seu primeiro gol em uma competição e se destacou pela habilidade e velocidade com a bola. Aos 6 anos, ele já era considerado um dos melhores jogadores de futebol da sua idade na França. Caramba, esses franceses gostam mesmo de futebol. Eles apostam nas crianças aos 6 anos. Aos 13, ele entrou na famosa academia oficial da Federação Francesa, Clairefontaine, frequentada só pelos jogadores com mais potencial do país. Ele ficou nessa academia por apenas 2 anos. Nesse período, vários clubes demonstraram interesse em recrutá-lo. Entre eles estavam Chelsea, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Através deles, conheceu seu herói de infância, Cristiano Ronaldo. Embora muitos times europeus estivessem interessados em Kylian, sua família não queria que ele deixasse a França por ser muito jovem. Ele rejeitou todas essas ofertas. Em vez disso, seguiu os passos de Thierry Henry e, em 2013, se juntou ao Mônaco. Ele faria sua estreia com o time principal em 2 de dezembro de 2015 em um jogo contra o Caen, isso quando ele tinha apenas 16 anos, e lá ele quebrou o recorde de jogador mais jovem estabelecido por, adivinha, Thierry Henry. Outro título que ele tiraria de Henry seria o de artilheiro mais jovem do clube. No dia 20 de fevereiro de 2016, ele marcou seu primeiro gol oficial contra o Troyes. 3 em francês. Em 6 de março de 2016, assinou seu primeiro contrato profissional. E em 11 de fevereiro de 2017, Kylian marcaria o primeiro hat-trick de sua carreira na Ligue 1.
Ele também jogaria internacionalmente com a seleção francesa nas categorias de base sub-17 e sub-19 em julho de 2016. Bem, foi aí que ele conquistou o europeu sub-19 jogando pela França. Claro! Um duplo para o bebê na França. Mandou muito bem, Kylian Mbappé. Kylian é muito próximo do irmão mais novo, Ethan. Após insistência de Ethan, Kylian fez um acordo com o Mônaco para que o irmão entrasse em campo como mascote, de mãos dadas com ele no jogo contra a Juventus na Liga dos Campeões. Além disso, Kylian comemora os gols inspirado em Ethan, pois ficar de pé com os braços cruzados e polegares para cima é como Ethan celebra quando vence Kylian no FIFA no PlayStation. Muito fofo. Em 21 de fevereiro, Mbappé fez seu primeiro gol em competição europeia numa partida da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Em 5 de março, Mbappé fez 2 gols contra o Nantes e se tornou o jogador mais jovem dos últimos 30 anos a chegar à marca de 10 gols na primeira divisão francesa. Em 25 de março de 2017, Mbappé estreou na seleção principal da França contra Luxemburgo em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo da Rússia. Ele jogou sua primeira partida aos 18 anos e se tornou o segundo jogador mais jovem da seleção francesa. Em julho de 2017, foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Francesa. Foi nessa época que Mbappé, sua carreira realmente começou a decolar. Ele foi uma sensação na Liga Francesa, vencendo a competição e chegando às semifinais da Liga dos Campeões. Ele encerrou a temporada com mais de 26 gols e tudo isso foi feito antes de completar 19 anos. Seu desempenho chamou a atenção de vários times, incluindo o Real Madrid, mas em 31 de agosto o Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Mbappé vindo do Marrocos por empréstimo. O valor exigido para a transferência em definitivo foi estipulado em cerca de 180 milhões de euros ao final da temporada 2017-2018. E quando perguntaram por que ele escolheu o PSG antes do Real Madrid, bem, Kylian respondeu o seguinte: prometi ao presidente do clube que viria a Paris. Eu disse que se algum dia eu saísse do Monaco seria apenas para ir para o PSG. Quando você dá sua palavra, precisa cumprir. Um homem de verdade mantém o que diz. Eu queria muito vir para Paris. Sua estreia no PSG seria em 8 de setembro de 2017 contra o Metz, onde ele, claro, marcaria um gol. A bola volta para Mbappé. No PSG, ele joga com Neymar e Cavani, e os três formam um dos ataques mais temidos do futebol no momento. Agora, de acordo com um jornal, o El País Feza, bem, a mãe de Kylian não está totalmente feliz com a maneira como os colegas do PSG estão comparando seu filho com Donatello, sabe, o cara das Tartarugas Ninja. Ela aparentemente sente que tudo isso foi um pouco longe demais. Ela está apontando o dedo para Daniel Alves e o próprio Neymar. De volta para End. Pelo que podemos ver no vídeo, o atacante francês do PSG aparentemente está cansado de ser zoado por causa disso também, e ele acha tudo isso um pouco infantil. Talvez zoaram ele por ser melhor que eles, não matem o mensageiro, talvez eu não devesse ter dito isso. Enfim, depois da atuação incrível dele na Copa do Mundo da Rússia em 2018, Mbappé disse: "Eu quero fazer coisas ainda melhores, mas ser campeão mundial já é um bom começo." As costas, graças a Deus, até agora não está tão ruim. Não, a gente leva uma vida simples, quero dizer, não tem nada. Mohamed Saleh Ghali nasceu em 15 de junho de 1992 em uma família modesta na pequena cidade egípcia de Nagri Garbiá. Agora, é uma vila agrícola a 90 quilômetros ao norte do Cairo. Saleh era o mais velho de 4 irmãos, com os pais trabalhando em empregos públicos. O pai dele também vendia jasmim como atividade extra, a flor branca que cobre os campos egípcios ao redor. Agora, a habilidade atlética dele certamente veio do lado do pai, já que tanto o pai quanto o tio jogaram pelo clube juvenil local. Como é o futebol na cidade natal do Mo? Vamos dar uma olhada? Com um campo de futebol perto da sua casa de infância de 3 andares, o futebol naturalmente foi o primeiro amor de Mo Salah. No início, ele não era muito estudioso e seu desempenho escolar era inferior ao atlético, o que preocupava seus pais. Mo teve dificuldade para equilibrar escola e futebol. Em vez de estudar matemática ou ciências, ele idolatrava Ronaldo, Zinedine Zidane e Francesco Totti, passando inúmeras horas obcecado pelas habilidades deles. Ele foi descoberto pela primeira vez jogando em Tanta, uma pequena liga patrocinada pela Pepsi, quando tinha apenas 14 anos.
Depois disso, ele foi convidado a treinar no Cairo com o El Makalouni, uma academia de base, em maio de 2010. Agora, apesar da esperança dos pais dele de que ele seguisse uma carreira mais tradicional, eles permitiram que ele perseguisse o sonho de jogar futebol. E o cara é rápido, então provavelmente foi melhor deixarem ele fazer isso. A academia do Cairo era longe de sua cidade natal, e quando o pai não podia levá-lo, ele precisava pegar 5 ônibus para ir e voltar. E ele fazia isso 5 vezes por semana. É como 10 ônibus por dia e 50 ônibus por semana. Deus, o jovem aspirante a jogador de futebol, era descrito como um garoto educado e quieto, com uma ética de trabalho imensa e um talento tremendo. Essas qualidades logo lhe renderam uma oferta de quarto e pensão no Cairo com vista para o campo. Com capacidade de atacar diversos clubes, não sei se há discriminação na área perigosa, o espaço está vazio. Mahmoud não fez o primeiro gol. Meu filho, ainda não contei para você. Enquanto jogava uma partida na vizinha Alexandria, sua família veio visitá-lo e eles tiveram seus pertences roubados. Dias depois, o ladrão foi pego e seu pai tinha motivos para manter as acusações. Mo se antecipou, pediu ao pai para não agir assim, deu dinheiro ao ladrão e tentou ajudá-lo a conseguir emprego. Que gesto bonito. No começo, Salah era principalmente um reserva no time do Cairo, mas à medida que seu jogo melhorou, ele se tornou titular regular como um atacante agressivo e participou de todos os jogos da temporada de 2011 a 2012. Agora, em 1º de fevereiro de 2012, o destino da Liga Egípcia de Futebol bem foi lançado à incerteza após o tumulto no estádio de Port Said. Tragicamente, 74 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas, pois facas, espadas, bastões, pedras, garrafas e até fogos de artifício eram usados como armas. E o tumulto, ele invadiu o campo de futebol. Agora, como resultado, o governo egípcio fechou a Liga Nacional de Futebol por 2 anos. Além disso, o estádio, bem, estava em ruínas. Felizmente para Salah, o clube suíço Basel já observava a estrela egípcia e o contratou por 4 anos em 15 de junho de 2012. Ele fez sua estreia oficial na partida de qualificação da Liga dos Campeões da UEFA contra o clube norueguês Molde. Depois fez sua estreia oficial na liga contra o FC Thun. Mo marcou seu primeiro gol uma semana depois na vitória por 2-0 sobre o Loup Suen. Em uma partida da Liga dos Campeões contra o Maccabi Tel Aviv, Salah sofreu pressão de autoridades egípcias para não viajar ou jogar. Ele notoriamente não participou do aperto de mão antes do jogo, porém na partida de volta Mo cumprimentou o Tel Aviv com toques de punho e sinal de respeito. Em 2014, Mo Salah queria mudar as coisas e se tornou o primeiro jogador egípcio a assinar com o Chelsea Football Club por uma quantia estimada em 11 milhões de dólares. Ele fez sua estreia no dia 8 de fevereiro em uma vitória por 3-0 sobre o Newcastle United. E seu técnico, o famoso José Mourinho, disse o seguinte sobre Salah: ele é jovem, rápido, criativo e entusiasmado. Ao analisá-lo, vimos sua personalidade humilde em campo. Está pronto para trabalhar para o time. Eu quero que eles os amem, Jim, eu sei. Infelizmente, Mo teve poucas chances no Chelsea e muitos afirmam que foi subutilizado. Com a carreira em alta, Mo resolveu questões pessoais ao se casar com sua namorada de infância em 2013. Segundo seu perfil privado no Instagram, ela é biotecnóloga. Bom para ela. Mo também sempre foi famoso por ser discreto sobre sua vida pessoal dentro e fora dos campos, mas em 2014, o casal recebeu a filha, e ele postou um vídeo dos dois juntos para seus agora 17,3 milhões de seguidores no Instagram. Ufa, nem tão discreto assim! No ano em que virou pai, a carreira de Mo no futebol foi questionada quando pediram que ele voltasse ao Egito para servir no exército por 1 a 3 anos. Segundo relatos, o primeiro-ministro egípcio interveio e reduziu o tempo de serviço de Mo, permitindo seu retorno ao futebol. Não foi uma má decisão, pois ele fez mais pelo país como estrela do futebol do que faria como soldado. Mo investiu centenas de milhares de dólares em hospitais, clubes juvenis e escolas. Há muitas histórias sobre sua generosidade que parecem não ter fim. Ele pagou pela primeira ambulância da região, além de criar uma instituição de caridade que doa 350 mil libras por mês para suprimentos médicos e educacionais para grupos locais. Agora, as pessoas jogando futebol em sua cidade natal vivem uma realidade diferente, pois ele comprou um campo para todos. Com as coisas não dando muito certo no Chelsea, Mo foi emprestado por 18 meses para o clube italiano Fiorentina. E lá, bem, eles acabaram transferindo ele novamente para a Roma.
Aqui ele foi eleito jogador da temporada e terminou como artilheiro do clube, com 15 gols em todas as competições. Após 2 anos na Roma, Mo decidiu mudar de novo e aceitou ir para seu atual clube, o Liverpool FC. Isso mesmo, você nunca andará sozinho. O acordo foi fechado por 36,9 milhões, quebrando o recorde do clube de maior valor gasto em um jogador. Assim como quando assinou com o Chelsea, Mo se tornou o primeiro jogador egípcio a se juntar ao clube. No Liverpool, Mo Salah quebrou o recorde de gols em uma temporada de estreia, com 36, e tornou-se o maior artilheiro das 5 principais ligas da Europa, superando Lionel Messi e Harry Kane. O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, disse à imprensa britânica que estavam vendo o início da grandeza após a temporada de estreia de Mo no clube. O tempo no Liverpool fez os torcedores adorarem o atacante egípcio, que virou meme de grandeza quando fãs criaram músicas em homenagem ao seu futebol e provavelmente a ele. Mo Salah avançando. O canto do Mo Salah virou sucesso viral e será entoado pelos torcedores em todos os jogos do Liverpool nesta temporada. Agora, este ano, Mo lidera a seleção do Egito na Copa do Mundo. Pela primeira vez desde 1990, o Egito só se classificou para o torneio em 3 ocasiões. E toda uma nação, estava do lado do Mo. Infelizmente, eles não foram muito longe, mas olha, pelo menos ele os levou até lá. E ele continua sendo um herói local, um ícone nacional e um tesouro global. Antes de Diego Maradona capitanear a seleção argentina na Copa do Mundo de 1986 para uma vitória de 3-2 sobre a Alemanha Ocidental na final e uma vitória de 2-1 sobre... Eles estão pedindo impedimento, a bola voltou do rebote. Após Diego Maradona ser banido do esporte por meses devido ao vício em cocaína, após falhar em testes antidoping. Foi um passo claro e o que você tem que fazer é continuar em frente. Antes de Diego Maradona ser nomeado pela FIFA ao lado de Pelé como os 2 maiores jogadores do século XX, Diego Maradona era um jogador de futebol argentino que era geralmente considerado não apenas o melhor jogador dos anos 1980, mas um dos maiores de todos os tempos. Agora é reconhecido por seu controle de bola e por criar oportunidades de gol para si e para outros. Liderou clubes a títulos na Argentina, Itália e Espanha. Atarracado e tenaz, Diego virou herói da classe baixa na Argentina e sul da Itália, liderando o Napoli a vitórias sobre clubes mais ricos e prestigiados. Ao todo, ele jogou 490 partidas oficiais por clubes durante sua carreira de 21 anos e marcou 34 gols. Tudo isso antes de sua carreira terminar no fim dos anos 90. Infelizmente, Diego faleceu de ataque cardíaco no início da semana, enquanto se recuperava de cirurgia cerebral de emergência. Esse momento impactou não só a Argentina, mas fãs de esportes do mundo todo pelo impressionante legado de Diego em sua carreira. E não foram só os fãs de futebol que ficaram de coração partido. Celebridades também usaram as redes sociais para lembrar da estrela. Até Kobe Bryant, que morreu no início do ano, falou em entrevista a repórteres espanhóis sobre a importância de Diego para ele. Ele disse: "Eu amo Maradona. Quando jovem na Itália, eu sempre assistia Maradona jogando pelo Napoli. Após ouvir tantas emoções após a morte dessa lenda, fica claro que seu status como um dos maiores do esporte está consolidado." Hoje, em homenagem a esse grande homem e suas conquistas, vamos relembrar sua vida extraordinária. E aí, pessoal? Sou eu, Michael McRuden, com um vídeo que intitulamos "Se Foi, Mas Não Foi Esquecido" para Diego Maradona. Agora, quando notícias trágicas como essa acontecem, nós associamos uma instituição de caridade relevante para transformar esses vídeos em arrecadação de fundos. Por favor, doe o que puder. Toda ajuda é bem-vinda. Certo, agora vamos à história. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 em Vila Fiorito, uma província de Buenos Aires, na Argentina. Diego nasceu como o 5º de 8 filhos e foi criado por Diego Sênior e sua mãe, Dona Donatota. Diego cresceu em uma família pobre, mas extremamente unida. Ele recebeu sua primeira bola de futebol como presente aos 3 anos de idade e se apegou a ela imediatamente, tornando-se tão dedicado ao jogo que até dormia ao lado de sua nova bola. Aos 8 anos, Diego foi descoberto por um olheiro jogando em um clube local.
Depois, ele se tornou peça fundamental do time juvenil do Buenos Aires, Argentinos Júniors, conhecido como Las Cebolitas ou as Cebolinhas. Quando jovem, Diego se inspirava em outros jogadores de futebol, como o meia brasileiro Rivelino e o ponta do Manchester United, George Best. E quando tinha 12 anos, ele divertia todos os espectadores que iam aos seus jogos com a magia do seu domínio de bola no intervalo. Jogando pelos Cebolitas, Diego liderou seu time a uma sequência impressionante de 136 jogos invictos e coroou isso com um campeonato nacional. Aos 16 anos, ele já estava pronto para estrear no time principal. 4 meses depois, debutou na seleção nacional, sendo o argentino mais jovem a alcançar isso. Como ele ainda era muito jovem, acabou sendo deixado de fora do elenco da Copa do Mundo de 1978, que acabou vencendo o torneio. Mas no ano seguinte, ele compensou isso ao liderar a seleção sub-20 ao título do Mundial Júnior. Em 1981, Diego se transferiu para o Boca Juniors e logo ajudou o time a conquistar o campeonato. Depois ele se mudou para a Europa, jogando pelo FC Barcelona em 1982 e conquistando a Copa da Espanha em 1983. Ele se juntou ao SSC Napoli em 1984 e permaneceu lá por 7 anos, alcançando um sucesso sem igual e levando o tradicionalmente fraco Napoli ao topo do futebol italiano. Desculpe se estraguei, mas estou dando o meu melhor. Enquanto ele tinha um sucesso incomparável nas ligas profissionais, foi a sua carreira com a seleção argentina que realmente transformou Diego em uma lenda ao longo de suas participações. Isso foi em 1982, 1986 e 1990. Também em 1994. Meu ano favorito, os melhores filmes do mundo foram feitos em 1994. Estou me desviando do assunto. Em particular, ele dominou completamente a competição em 1986, o que levaria a um dos momentos de gol mais infames de todos os tempos. Agora, quando perguntaram sobre isso depois, bem, Diego respondeu: Não l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Diego. O momento ficou infame no esporte, e dependendo do seu lado, você lembra dele com admiração ou com raiva. Agora, o segundo gol notável que ele fez naquele torneio foi este. Nada a reclamar, isso é pura habilidade. Porém, apesar do sucesso, foi nessa época que os demônios pessoais de Diego começaram a aparecer. Sua passagem prestigiosa pelo Napoli terminou após ser preso na Argentina por posse de cocaína e suspenso do futebol por 15 meses. Depois veio uma queda quase tão épica quanto seu talento em campo. Agora, ligações com a máfia resultaram em prisões por drogas, prostituição e novas suspensões. Ele tentou retornar ao Sevilla, na Espanha, e ao Newell's Old Boys, na Argentina. Mas então, em 1995, ele voltou para seu antigo time, o Boca Juniors, e jogou sua última partida em 25 de outubro de 1997, 5 dias antes de completar 37 anos. 3 anos depois, teve seu primeiro contato real com a morte ao ser hospitalizado em Punta del Este por um problema cardíaco que reduziu seu coração a menos da metade da capacidade. Quando ele foi testado para drogas, detectaram mais cocaína em seu organismo. Em 2004, teve outra internação de emergência e recebeu aconselhamento para abuso de drogas. Mais tarde, ele foi a Cuba para tratamento no Centro de Saúde Mental de Havana. Durante sua estadia, recebeu a visita do amigo Fidel Castro e trocou as drogas por golfe e charutos. Em Cuba, Diego afirma ter se livrado das drogas e iniciado um novo capítulo. No ano seguinte, fez cirurgia de redução de estômago na Colômbia. Ele perdeu mais de 45 quilos e virou um popular apresentador argentino no talk show La Noche del 10. É um prazer! Em 2008, Diego estava ansioso para voltar ao esporte que amava e foi nomeado técnico da seleção argentina. Ele levou a equipe às quartas de final da Copa do Mundo de 2010, mas a eliminação decepcionou muitos e o contrato não foi renovado após a derrota. No ano seguinte, ele virou técnico do Al-Wasl, nos Emirados Árabes, mas a equipe teve dificuldades e Diego foi demitido no ano seguinte. A partir desse ponto, bem, Diego ficou pulando de clube em clube antes de se estabelecer como técnico do Dorados de Sinaloa do México em 2018. Em 2 de novembro de 2020, Diego foi internado em um hospital de La Plata, aparentemente por razões psicológicas. No dia seguinte, ele fez uma cirurgia cerebral de emergência para tratar um hematoma subdural, ou sangramento no cérebro. Ele recebeu alta em 12 de novembro após uma cirurgia bem-sucedida. Mas menos de 2 semanas depois, Diego faleceu em sua casa em Tigre, Buenos Aires, aos 60 anos devido a um ataque cardíaco.
Em nota, a Associação de Futebol Argentina manifestou profundo pesar pela morte de nossa lenda. Você estará sempre em nossos corações. Após sua morte, o presidente argentino Alberto Fernandes decretou 3 dias de luto nacional, algo que uma lenda como Diego Maradona mais do que mereceu. Nossas orações e desejos vão para amigos, familiares e milhões de fãs ao redor do mundo que ficaram de coração partido em mais um ano que parece não ter fim. Esse homem tinha um talento único. Descanse em paz. Harry Edward Kane nasceu em 28 de julho de 1993 em Walthamstow, Inglaterra, a 40 minutos de carro a nordeste do centro de Londres. Agora tem um meme circulando na internet dizendo que Harry Kane era o garoto do filme O Sexto Sentido. Sabe, Haley Joel Osment. Mas bom, vou acabar com esse boato. Não é ele. Eu vejo pessoas mortas. Harry é o caçula de 2 irmãos, filho de Patrick e Kim Kane. Kane, atual astro e capitão da seleção inglesa, tem ascendência irlandesa pelo pai, que nasceu e cresceu em Galway, Irlanda. A origem dos talentos esportivos dele é polêmica na casa dos Kane, com Harry dizendo: "Acho que os genes esportivos vêm do lado da família da minha mãe", embora o tema seja tabu. Meu pai provavelmente não vai gostar que eu diga isso, mas acho que meu avô Eric, do lado da minha mãe, era um bom jogador de futebol e jogou em um nível razoável. Houveram rumores de que a seleção nacional da Irlanda também tentou garantir uma convocação internacional para Harry, mas foi um pouco tarde demais. Com o próprio pai do astro inglês, Patrick, dizendo à imprensa irlandesa que eles já tinham perdido a chance há muito tempo nos primeiros anos do Harry. Vai lá, Paddy, dá um desconto pros irlandeses. Na infância, Kane e sua família viviam no nordeste de Londres, onde ele aprimorou seu talento e paixão pelo futebol nas ruas e campos locais. O lendário atacante inglês Jermaine Defoe também lembrou de uma história maluca em que ele se recorda de ter jogado futebol na rua com o então jovem Harry. Eu estava na escola, acho que estava no 7º ano, e estava jogando futebol de rua com todos os meus amigos. Um Range Rover preto apareceu e Jermaine Defoe simplesmente desceu do carro e começou a jogar futebol com a gente. Anos depois... Harry disse: "Você sabia que eu era uma daquelas crianças? Eu estava jogando." Depois a família Kane foi para Chingford, Londres, e Harry estudou na Larkswold Primary Academy até 2004. Depois ele passou a estudar na Chingford Foundation School, a mesma escola do icônico jogador de futebol David Beckham. Harry já seguia os passos de seus ídolos do futebol desde cedo. Ele até tirou uma foto com um deles aos 10 anos. Havia apenas um clube pelo qual Harry sonhava em jogar, o mesmo clube de seu maior ídolo Teddy Sheringham. Em sua biografia de 2017, Harry disse: "Quase toda a minha família torcia pelo Tottenham Hotspur e crescia a 15 minutos do estádio. Sempre seria torcedor dos Spurs." Joe Cole está posicionado sobre a bola. Que golaço! Kane entrou em campo pela primeira vez por seu time de infância, o Ridgeway Rovers, mas logo seu talento foi descoberto e ele assinou com a equipe da Academia do Arsenal quando tinha apenas 8 anos de idade. Infelizmente, ele foi dispensado após apenas uma temporada, e o técnico do Arsenal, Arsene Wenger, mais tarde admitiu que se arrependeu de terem deixado Harry ir embora, sabe, tão jovem. Bem, agora vocês é que perderam. Somos treinados por um super atacante que é um dos melhores do mundo. Ele marca gols contra todo mundo, então todos os defensores que jogam contra ele não conseguem pará-lo. Após tentar sem sucesso entrar na academia do Tottenham, Harry passou rapidamente pelo Watford antes de ser aceito na academia júnior do Tottenham aos 11 anos. No início, Kane teve dificuldade para encontrar seu lugar em campo, jogando primeiro como volante e depois como meia atacante. Mas aqueles que trabalharam com ele não puderam deixar de se encantar com a determinação de Harry em melhorar constantemente seu próprio jogo. Seu ex-treinador das categorias de base disse: "Ele tinha muita habilidade, ótima técnica e surpreendeu pela qualidade. Taticamente, era muito flexível." No fim da temporada 2008-2009, Harry competiu no torneio mexicano Chapa Chiva e no suíço Bel Noza. Provavelmente pronunciei errado esses nomes, me perdoe. Agora, ele marcou 3 gols ao todo nos 2 torneios e, finalmente, em julho de 2009, no seu aniversário de 16 anos bem, Harry Kane assinou um contrato oficial de bolsa com o Tottenham Hotspur. Então, entre 2009 e 2010, Harry jogou 22 partidas pelo time sub-18 do Tottenham, marcando 18 gols ao longo da temporada. Após uma temporada de muito trabalho, Harry Kane assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em julho de 2010. Entre 2011 e 2013, Harry Kane ficaria famoso como o rei dos empréstimos após suas inúmeras aparições em outros clubes da Premier League inglesa.
No período de 3 anos, Harry seria emprestado para Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City. Após anos dominando a Premier League, Harry revelou ao London Evening Standard seu relacionamento com Katie Goodland, sua namorada de infância. Depois ele disse à Esquire: "Estudamos juntos, ela acompanhou minha carreira. Claro, ela me acha meio maluco." Ela apareceu nos jornais algumas vezes passeando com os cachorros. Kane contou à revista Esquire que eles têm 2 lindos cães da raça labrador, Brady e Wilson, famosos por terem sido nomeados em homenagem aos quarterbacks da NFL, Tom Brady e Russell Wilson. Em janeiro de 2017, Harry e Kate anunciaram o nascimento de sua primeira filha, Ivy Jane Kane. Em 1º de julho de 2017, Harry anunciou o noivado com sua namorada de infância, Katie. Kane também fala abertamente sobre seu regime de treinamento para a temporada de futebol. Em 2017, Harry contou ao The Independent que contratou um chefe e um especialista em nutrição esportiva, que prepara suas refeições em casa 6 dias por semana. Kane revelou que evita álcool durante a temporada de futebol, boates e o estilo de vida festivo típico que cerca estrelas do futebol moderno. Após nomes como Luka Modric, Gareth Bale e Rafael van der Vaart, que admitiram nunca esperar que Kane chegasse à elite, sua garra e determinação foram essenciais para torná-lo a estrela que é hoje. Ele ainda avança na área. Olha, busca espaço para o chute. Gol! Por Harry Kane. Em janeiro de 2018, Harry quebrou sua seca na temporada e marcou 2 vezes contra o Everton em uma retumbante vitória por 4-0. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro do Tottenham na era da Premier League. E com isso, bem, ele quebrou o recorde de 1997 do seu ídolo de infância, Teddy Sheringham. Isso deve ter sido bom ou estranho. Seguindo os passos de David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e John Terry. Ele comemorou no Instagram: "Sonha em jogar pela Inglaterra, crescer e ser capitão é ainda mais do que isso." Na última semana, Harry foi o único artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo FIFA de 2018, marcando 2 gols incríveis na partida de estreia contra um país que eu não consigo pronunciar, Tunísia. Eles conseguiram. Vardy nasceu em 11 de janeiro de 1987 em Sheffield, South Yorkshire, 3 horas ao norte de Londres. A mãe dele, Lisa Vardy, era secretária jurídica, e o pai, Richard Gill, operador de guindaste em Sheffield, enfrenta dificuldades devido à crise da indústria do aço. Bem, ele e a mãe biológica brigaram e perderam contato logo após seu nascimento. E só em 2015 que Richard Gill descobriu que tinha um filho que era muito bom no campo. Ele disse ao jornal estar surpreso ao descobrir a fama do filho. Até a semana passada, eu nunca tinha ouvido falar de Jamie Vardy. Se ele quiser me conhecer, seria ótimo, mas entendo se não quiser. Mesmo assim, foi incrível vê-lo jogar e vou lembrar disso para sempre. Ele me parece um pouco um pai ausente. Pelo que vejo, os dois ainda não se encontraram, mas o velho Dick deve estar se divertindo vendo o próprio sangue dele dominar em campo. Durante a infância de Jamie, ele foi criado por sua mãe, Lisa, e pelo companheiro dela, Phil Vardy, que apoiava muito sua carreira no futebol. E, bem, há um motivo pelo qual Vardy é o sobrenome dele na carteira de motorista e nas costas da camisa. Vardy teve dificuldades na escola, pois seu amor pelo futebol era muito maior que o interesse acadêmico. Agora, ele sonhava em jogar pelo seu time local, Jeff Sheffield Wednesday, e em 2002, aos 15 anos, foi observado pelos olheiros deles e recebeu uma vaga na academia de base. O garoto seguia rumo à grandeza, mas em menos de um ano foi dispensado pelo clube por ser considerado pequeno. Agora consigo me identificar com a próxima parte da história. As dúvidas sobre seu futuro no futebol surgiram rápido, somando-se a discussões com os pais e tentações da adolescência. Bem, isso resultou em Jamie se mudando sozinho quando ainda era adolescente. Para se sustentar e pagar o aluguel, Jamie pegou bicos pela cidade, o que deixou pouco tempo para treinar futebol. Durante a pausa no futebol, ele estudou esportes e ciências no Thomas Wrotham College, em South Yorkshire. Embora Jamie não tivesse chances de se tornar profissional, sua paixão pelo futebol continuou, e ele foi contratado pelo Stockbridge Park Steels, time fora das ligas principais. Seu talento como atacante impressionou os dirigentes, parecendo o único em campo. Faz um bom passe. Olha esses jogadores do Stockbridge. Traz a bola para dentro. Oh, que belo gol. Ele trouxe a bola desde seu campo. Como deu pra ver no vídeo, o clube de futebol era bem pequeno e os salários também.
Agora, Vardy recebia cerca de $50 por semana para jogar, e o estádio do clube, com capacidade para 3.500 pessoas, tinha na maioria cadeiras vazias. Ele estreou em 2007 sob o técnico Gary Mora, mas seu temperamento explosivo o prejudicou, levando-o a se envolver em uma briga fora de um pub. Ele foi acusado de agressão. Embora não exista nenhuma filmagem desse evento, só posso imaginar que tenha sido mais ou menos assim. Nos 6 meses seguintes, Vardy jogou com tornozeleira eletrônica e precisava sair antes dos jogos fora para chegar a tempo do toque de recolher. O sucesso de James no Stocksbridge atraiu times da Football League. Em 2009, ele fez uma semana de teste em um time de Chelmsford, chamado Crewe Alexandra. Agora, infelizmente, a transferência não se concretizou e ele também recusou um contrato de curto prazo com o Rotherham United. Nessa época, Jamie conciliava jogar futebol com seu trabalho integral como técnico, fazendo talas médicas. Em junho de 2010, o técnico Neil Aspin, admirador do talento de Vardy, o contratou para o Halifax Town da National League. Apelidado de Xamã, Vardy teve uma primeira temporada incrivelmente bem-sucedida no clube, marcando 25 gols em 37 partidas e garantindo o título da Liga de 2010 a 2011 para a equipe. No desvio de Whittaker em seu cruzamento, ele marcou o gol merecido, fechando em 4-0 para o Halifax. Aqui as coisas esquentariam e Jamie iniciaria sua ascensão ao estrelato no futebol. Após um ano no Halifax, ele foi contratado pelo Fleetwood Town da Conference Premier por valor não divulgado. Marcando vários gols na temporada 2012-2013, ele conquistou o título da Conference e garantiu a primeira promoção do clube à English Football League. E para agitar as coisas, em 17 de maio de 2012, Jamie Vardy anunciou que estava assinando com o clube que acabaria garantindo sua fama, o Leicester City. Vardy foi contratado pelo equivalente a $1.700.000, um recorde inédito para um jogador fora das ligas principais. Nada mal. Mais bênçãos vieram quando ele conheceu sua atual esposa, Rebecca Nicholson, que trabalhava em uma boate. E essa garota realmente agrada a todos. Nada mal. Nas 3 temporadas seguintes, Vardy se destacou como o maior artilheiro e um dos principais ativos do clube. Enquanto se firmavam como o melhor time do campeonato e eventualmente conquistaram a promoção para a principal liga do futebol inglês, a FA Premier League, isso sim é uma história de azarão. Voltamos já. Na temporada 2015-2016, Jamie Vardy liderou o Leicester City em uma das campanhas de título mais marcantes do esporte. As chances do Leicester vencer a liga eram tão pequenas, 5.000-1, que alguns torcedores que apostaram neles ficaram milionários da noite para o dia. Eles realmente ganharam. Agora poderíamos entrar em todos os detalhes sobre essa temporada, mas isso parece assunto para um vídeo totalmente diferente. Tipo um vídeo longo que posso fazer à parte. Jamie Vardy estava imparável, marcou 24 gols na liga, ganhou prêmios do time do ano da PFA, foi eleito jogador de futebol do ano da FWA e jogador da temporada da Barclays Premier League 2016. Ele foi tão valioso para o time que aumentaram seu salário para o equivalente a $138.000 por semana. E Jamie, bem, ele assinou um contrato permanente de 4 anos até 2019. Claudio Ranieri, técnico do Leicester City, disse sobre Jamie: ele é intenso, concentrado, tem mentalidade forte e nunca desiste. Ele inspira pelo seu jeito, pois faz os outros acreditarem. Isso valeu a pena com Jamie Vardy na seleção inglesa da Copa do Mundo de 2018. Eles têm se saído muito bem. Agora, enquanto gravamos, jogam contra a Suécia, mas ele está machucado. Você precisa ir ao Instagram para me ver no pub e eu te aviso se ele vai jogar. Paul Lebile Pogba nasceu em 15 de março de 1993 em Langres-sur-Marne, que fica a cerca de 40 minutos de carro a leste do centro de Paris, na França. Ele é filho de pais guineenses, Fassou e Ió, que estavam entre os milhares que migraram para a Europa durante a crise de refugiados do início dos anos 1990. Paul nasceu na França pouco depois dos pais chegarem, assegurando sua permanência na Europa. Os irmãos gêmeos mais velhos de Paul, Florentine e Matias, ficaram em Conakry, Guiné, enquanto os pais se estabeleciam, e lá a família pôde se reunir, porque o pai conseguiu emprego estável em telecomunicações.
Agora no Instagram, Paul postou uma foto se referindo a ele e aos irmãos como hashtag aquela gangue porque todos compartilhavam o amor pelo cruzado de capa. Eu sou o Batman. A família Pogba, muçulmana praticante, tem muito talento entre os 3 filhos. Os gêmeos também chegaram às grandes ligas e jogam futebol profissionalmente. Mas foi Paul quem liderou o caminho e fez com que eles se apaixonassem pelo esporte. Ele jogava e treinava constantemente, nunca tirava uma folga. O pai dele disse ao The Telegraph que ele sempre quis aprender e sempre foi incentivado a seguir seus interesses. Ao vê-lo jogar futebol pela primeira vez, notei sua ótima técnica. Com 4 anos, ele sempre jogava com meninos mais velhos. Os irmãos Pogba herdaram o orgulho pelo futebol do pai, que havia jogado em seu país natal. Quanto à mãe deles e eu, bem, parece que ela foi a força motriz na criação dos meninos, e também é a ela que se deve o mérito pela educação determinada que eles tiveram. Morando em uma das áreas mais difíceis de habitação popular da França, a Résidence de la Renaissance, eu acho. Ela transmitiu aos filhos uma ética de trabalho e determinação que se refletiram no desempenho deles no futebol, em campo, tanto faz. Falando nisso, o prédio de 16 andares onde moravam tinha vista para um campo local onde Paul logo jogaria, o que certamente inspirou esperança no jovem. Ele iniciou sua carreira no futebol aos 6 anos no West Rosciumbre. Aqui, ele passou impressionantes 7 temporadas como jovem jogador antes de se transferir para o US Torcy, onde foi capitão do time Sub-13. Primeiro ano na Juventus, então ele trouxe isso para o meu primeiro clube dos sonhos, Roissy-en-Brie. Após uma temporada no Torcy, Pogba deu seu primeiro salto para as grandes ligas ao conquistar uma vaga no Le Havre da Normandia. Em só 2 temporadas no clube, o jovem Paul Pogba já mostrava capacidade para liderar o time júnior nas ligas francesas. E com apenas 16 anos, Pogba levou o time ao 2º lugar. Por causa disso, a seleção francesa também voltou seus olhos para ele e convocou Pogba para a equipe de base. Desde pequeno, Pogba sempre admirou as luzes e o estilo da Premier League inglesa. O time que ele escolheu era o Arsenal, de Londres, e especialmente o astro francês deles, Thierry Henry. Na França eram grandes e tinham muitos jogadores franceses. Eu assistia Thierry Henry. Na verdade, quem deu a primeira grande chance para Pogba foi o Manchester United, não o Arsenal. No dia 31 de julho de 2009, com apenas 16 anos, Pogba anunciou publicamente que estava deixando o Le Rouge. Acho que estou certo ao querer entrar na academia de base do Manchester United na Inglaterra. Na época, a notícia gerou alvoroço na França e o Manchester United foi envolvido em uma possível investigação da FIFA por aliciar jovens jogadores, prática chamada tapping up. E, Les Rouges, eles divulgaram um comunicado dizendo e graças a Deus está em inglês. Pogba e seus pais se recusaram a manter o acordo, pois o Manchester United ofereceu grandes quantias aos pais para conseguir a transferência do filho. Leon, presidente do L'Équipe, declarou que a taxa de aliciamento foi de 87 mil libras esterlinas e que também ofereceram uma casa para fechar o negócio. Em 7 de outubro, o Manchester United foi inocentado pela FIFA após investigação concluir que Pogba nunca teve vínculo contratual com o clube francês. O time francês fechou acordo com o clube inglês e Pogba iniciou sua trajetória na Premier League. E os termos do acordo, curiosamente, ainda são confidenciais. No Manchester United, Pogba viveu altos e baixos com momentos de glória e decepção. Pela equipe de base, Pogba foi imparável no meio-campo, defendendo todos os títulos do time e marcando 7 gols impressionantes em 21 partidas. Após ser chamado ao time principal em 2011, Pogba iniciou sua relação conturbada com o técnico Alex Ferguson. Nos anos seguintes, Pogba foi usado principalmente como reserva por Ferguson, mesmo marcando gols em suas participações. Em 3 de julho de 2012, Alex Ferguson anunciou que Pogba deixou o clube após não assinar novo contrato. O anúncio gerou polêmica na imprensa, com Ferguson afirmando que Pogba assinou ilegalmente com a Juventus. Ferguson também acusou publicamente o jogador francês de desrespeitar o clube que o acolheu, dizendo: "Acho que ele não nos mostrou nenhum respeito. Fico satisfeito, mas se continuarem assim é melhor que façam isso longe de nós." Isso não impediu Pogba. Em 3 de agosto de 2012, ele assinou por 4 anos com a Juventus e passou a jogar um dos melhores futebols da Europa, levando o time à primeira final de Liga dos Campeões em 12 anos.
Depois de liderar a Juventus na vitória da Supercopa de 2013, Pogba foi anunciado como o garoto de ouro da Europa, além de conquistar prêmio após prêmio para jovens em ascensão no futebol europeu. Na Itália, Pogba ganhou o apelido de Paul, o polvo por suas pernas longas e incrível habilidade de alcançar qualquer bola. Mas tem uma curiosidade engraçada para vocês. O nome foi inspirado em um polvo real chamado Paul, usado para prever os vencedores das próximas partidas de futebol. Homem Coelho. Agora, infelizmente, aquele polvo morreu e o nome rapidamente foi transferido para Pogba. Agora, outras comparações foram feitas, incluindo com as lendas do futebol Zinedine Zidane e Patrick Vieira. Pogba foi elogiado por fãs e jogadores por sua finesse técnica e estilo. Com o ex-companheiro Gianluigi Buffon, bem, ele declarou o seguinte: um guerreiro em campo com muito talento. Seu controle de bola e capacidade de mudar do setor defensivo ao ataque rapidamente são especiais. Após uma campanha de grande sucesso na Liga Italiana, Pogba voltou-se para seu amor de infância pelo futebol inglês. Em 2016, ele assinou novamente com o Manchester United por uma taxa recorde de 83,9 milhões de libras esterlinas. Aos olhos dos torcedores, Pogba valia cada centavo e ainda havia contratos de patrocínio com a Adidas, que dizem valer pelo menos 60 milhões de dólares. Eu até poderia falar mais sobre esse acordo, mas isso parece só um vídeo sobre vida de rico. No momento desta gravação, Paul Pogba quer dar aos fãs o que esperam e conquistar uma grande vitória na Copa do Mundo FIFA 2018. Ele disse que essa pode ser a última, então desejo o melhor para ele, pois sou cerca de 5% francês. Agora, quanto à parte de falar, eu não sou bilíngue.